11. Não tente serrar serragem. Enquanto escrevo esta frase, posso olhar para fora da minha janela e ver algumas pegadas de dinossauro em meu quintal. Pegadas de dinossauro impregnadas em argila e pedra. Eu comprei as pegadas do Museu Peabody da Universidade de Yale. E tem uma carta do curador do Museu Peabody, dizendo que aquelas pegadas foram feitas há 180 milhões de anos. Até um idiota da Mongólia não sonharia em voltar 180 milhões de anos para mudar estas pegadas. Mas isso não seria tão tolo como se preocupar por que não podemos voltar e mudar o que aconteceu há 180 segundos. E muitos de nós estamos fazendo exatamente isso. Podemos fazer algo para modificar as consequências do que aconteceu há 180 segundos, mas não podemos mudar o que aconteceu. Só há uma forma, neste escabelo verde de Deus, de o passado ser construtivo, que é analisar com calma os erros do passado, aprender com eles e esquecê-los. Eu sei que isso é verdade, mas sempre tive coragem e juízo para fazer isso? Para responder essa pergunta, deixe eu lhe contar sobre uma experiência fantástica que tive anos atrás. Eu deixei de ganhar mais de $3.000 sem lucrar um centavo. Aconteceu da seguinte forma. Eu abri uma empresa para educação de adultos em grande escala. Abri filiais em várias cidades e gastei muito dinheiro com despesas gerais e propaganda. Estava tão ocupado com o ensino que não tive tempo nem vontade de analisar as finanças. Eu era muito ingênuo para perceber que precisava ser um gerente astuto para cuidar das despesas. Finalmente, depois de um ano, descobri uma verdade assustadora e preocupante. Apesar da enorme receita, nós não tivemos nenhum lucro. Depois dessa descoberta, eu deveria ter feito duas coisas. Primeiro, eu deveria ter tido juízo para fazer o que George Washington Carver fez quando perdeu $40.000 durante uma crise bancária. A poupança de uma vida toda. Quando alguém lhe perguntou se ele sabia que estava quebrado, respondeu, sim, ouvi dizer, e continuou a lecionar. Ele tirou a perda de sua mente de tal forma que nunca mais falou nisso. E aqui está a segunda coisa que eu deveria ter feito. Eu deveria ter analisado os meus erros e aprendido uma lição duradoura. Mas, francamente, não fiz nenhuma dessas coisas. Ao invés disso, comecei a me preocupar demasiadamente. Fiquei atordoado durante meses. Perdi o sono e perdi peso. Ao invés de aprender uma lição valiosa deste enorme erro, fui adiante e fiz a mesma coisa de novo, mas numa escala menor. É vergonhoso admitir toda essa estupidez, mas eu descobri há muito tempo que é mais fácil ensinar 20 pessoas sobre o que deveria ser feito do que ser um dos 20 tentando seguir os meus ensinamentos. Como eu queria ter o privilégio de frequentar a escola de ensino médio George Washington e estudar com o Dr. Paul Brandwein, o mesmo professor que ensinou Allen Saunders de Nova York. O Sr. Saunders me disse que o professor de sua classe de higiene, Dr. Paul Brandwein, lhe ensinou uma das lições mais valiosas que ele aprendeu. Eu era adolescente, disse Allen Saunders, quando me contou essa história, mas já naquela época eu me preocupava. Ficava preocupado e ansioso sobre os erros que cometia. Se eu fizesse uma prova, ficava deitado, acordado, mordendo as unhas por medo de não passar. Eu sempre pensava nas coisas que tinha feito e desejava tê-las feito de outra forma. Pensava sobre as coisas que eu havia falado e desejava ter falado melhor. Então, certa manhã, a nossa classe entrou no laboratório de ciências e lá estava o professor Dr. Paul Brandwein com uma garrafa de leite bem na beirada da mesa. Todos nós nos sentamos, olhando atentamente para o leite e pensando o que isso tinha a ver com o curso de higiene que ele estava lecionando. Então, de repente, o Dr. Paul Brandwein levantou-se, bateu na garrafa de leite, mandando-a direto para a pia, quebrando-a e gritou: "Não chore sobre o leite derramado." Então, ele pediu que nós fôssemos até a pia e olhássemos para o estrago. "Olhem bem", ele nos falou, "porque quero que vocês se lembrem desta lição pelo resto de suas vidas. O leite já se foi. Vocês podem ver que desceu pelo ralo, e não há preocupação e desespero no mundo que traga alguma gota de volta. Com um pouco de pensamento e prevenção, o leite poderia ter sido poupado. Mas agora é tarde. Tudo o que podemos fazer é dá-lo como perdido, esquecer dele e continuar a vida."
Eu me lembrei daquela pequena demonstração. Allen Saunders me contou, muito depois de aprender e esquecer geometria e latim. De fato, ela me ensinou mais sobre a vida prática do que qualquer outra coisa que aprendi nos 4 anos do ensino médio. Ela me ensinou que eu poderia evitar que o leite fosse derramado, mas que deveria esquecê-lo completamente uma vez que fosse derramado e tivesse descido pelo ralo. Alguns leitores vão achar que eu estou exagerando sobre um provérbio comum como não chore sobre o leite derramado. Eu sei que é banal, comum e um chavão. Eu sei que você já o ouviu 1000 vezes antes, mas também sei que provérbios comuns contêm a essência da sabedoria, destilada de todos os tempos. Eles saíram da experiência difícil da raça humana e foram passados de geração em geração. Se você lesse tudo que já foi escrito sobre a preocupação pelos grandes estudiosos de todos os tempos, você não leria nada mais básico ou mais profundo do que provérbios comuns como não coloque a carroça na frente dos bois e não chore sobre o leite derramado. Se nós apenas aplicássemos esses 2 provérbios, ao invés de esnobá-los, não precisaríamos deste livro. De fato, se nós aplicássemos a maioria dos provérbios antigos, teríamos vidas quase perfeitas. Entretanto, o conhecimento não é poder até que seja aplicado. E o propósito deste livro não é lhe contar algo novo. O propósito deste livro é lembrá-lo daquilo que você já sabe e te dar um puxão de orelha, inspirá-lo a fazer o uso do que sabe. Eu sempre admirei homens como o falecido Fred Fuller Shedd, que tinha o dom de citar uma verdade antiga de uma forma nova e pitoresca. Era editor do Philadelphia Bulletin e estava dando uma palestra a universitários que estavam se formando quando lhes perguntou: quantos de vocês já serraram madeira? Levantem as mãos. A maioria já tinha serrado. Então ele perguntou: quantos de vocês já serraram serragem? Ninguém levantou a mão. É claro que vocês não podem serrar serragem. O Sr. Shedd exclamou: já foi serrada? E é o mesmo com o passado. Quando você começa a se preocupar sobre as coisas que já passaram, você está tentando serrar serragem. Quando Connie Mack, o grande jogador de beisebol, tinha 81 anos de idade, eu lhe perguntei se ele tinha se preocupado sobre jogos que havia perdido. Sim, eu costumava fazer isso, Connie Mack me contou. Mas já superei essa tolice há muitos anos. Eu descobri que isso não me levaria a lugar nenhum. Você não pode moer qualquer grão, ele disse, com água que já escorreu riacho abaixo. Não, você não pode moer grãos. E você não pode serrar lenha com água que já escorreu riacho abaixo. Mas você pode ver rugas no seu rosto e ter úlceras no seu estômago. Eu almocei com Jack Dempsey, certo dia de Ação de Graças, e ele me contou, enquanto comíamos peru e molho de cranberry, sobre a luta em que ele perdeu o campeonato de pesos pesados para Tunney. Naturalmente, isso afetou o meu ego. No meio da luta, ele me contou, de repente percebi que eu já havia me tornado um homem de idade. No final do 10º round, eu ainda estava de pé, mas era só isso. O meu rosto estava inchado e com cortes, e os meus olhos estavam quase fechados. Vi o juiz erguer a mão de Jim Tunney, concedendo-lhe a vitória. Eu não era mais campeão mundial. Retornei ao vestiário, passando pelo meio do público na chuva. Enquanto eu passava pelo público, algumas pessoas tentaram agarrar a minha mão. Outros tinham lágrimas nos olhos. Um ano mais tarde, eu lutei mais uma vez contra Tunney. Mas não adiantava. Tudo tinha acabado para mim. Foi difícil não me preocupar com tudo isso, mas eu disse a mim mesmo: não vou viver no passado ou chorar sobre o leite derramado. Vou aceitar isso como um soco no queixo, mas não vou deixar que isso me nocauteie. E isso foi exatamente o que Jack Dempsey fez. Como? Repetindo para si mesmo várias vezes: vou me preocupar sobre o passado? Não, isso apenas o faria pensar nas suas preocupações passadas. Ele fez isso aceitando e esquecendo-se da sua derrota, e depois se concentrando nos planos para o futuro. Ele fez isso gerenciando o Jack Dempsey Restaurant da Broadway e o Great Northern Hotel, na 5070 Street. Ele fez isso promovendo lutas importantes e fazendo exposições de boxe.
Ele fez isso se dedicando tanto a algo construtivo que não tinha tempo e nem tentação de se preocupar sobre o passado. Eu aproveitei melhor o meu tempo nos últimos 10 anos, disse Jack Dempsey, do que quando eu era campeão. O Sr. Dempsey me contou que não tinha lido muitos livros, mas, sem saber, ele estava seguindo o exemplo de Shakespeare. Homens sábios nunca sentam e choram as suas perdas, mas alegremente buscam uma forma de reparar os seus danos. Quando eu leio a história e observo pessoas sob provações, constantemente me surpreendo e me inspiro com a habilidade que algumas pessoas têm de superar as preocupações e tragédias e continuar a viver vidas relativamente felizes. Certa vez, fiz uma visita a Sing Sing e o que mais me surpreendeu foi que os prisioneiros ali pareciam estar tão felizes como as pessoas que viviam do lado de fora. Eu comentei isso com Lewis E. Lawes, o então diretor da prisão de Sing Sing, e ele me contou que quando os criminosos chegam a Sing Sing, geralmente são amargurados e tristes. Mas, depois de alguns meses, a maioria dos mais inteligentes supera, sossega e aceita a vida carcerária calmamente e aproveita bem a sua estadia. O diretor Lawes me contou sobre um dos prisioneiros de Sing Sing, um jardineiro, que cantava enquanto cultivava vegetais e flores dentro dos muros da prisão. Esse prisioneiro demonstrou muito mais juízo do que a maioria de nós. Ele sabia que o dedo se move e escreve. E, tendo escrito, continua, nem toda a sua piedade nem sagacidade devem atraí-lo para trás para apagar a metade de uma linha. Nem todas as suas lágrimas podem apagar uma palavra escrita. Então, para que gastar as lágrimas? É claro, nós somos culpados das mancadas e besteiras. E daí? Quem não é? Até Napoleão perdeu 1/3 de todas as suas batalhas importantes. Talvez a nossa média de acertos não seja pior do que a de Napoleão. Quem sabe? E, enfim, ninguém pode mudar o passado. Então, vamos recordar a regra número 6. Não tente serrar serragem. Resumo da parte 3. Como quebrar o hábito da preocupação antes que ele te quebre. Regra 1. Acabe com a preocupação mantendo-se sempre ocupado. Manter-se ocupado é uma das melhores terapias para a cura dos males. Regra 2. Não se irrite com trivialidades. Não permita que as pequenas coisas, os meros cupins da vida, estraguem a sua felicidade. Regra 3. Use a lei da probabilidade para dominar as suas preocupações. Pergunte-se quais são as chances disso acontecer, afinal. Regra 4. Coopere com o inevitável. Se você conhece uma circunstância que não pode mudar ou aprimorar, diga a si mesmo que assim seja. Não poderia ser de outra forma. Regra 5. Coloque uma ordem de stop-loss em suas preocupações. Decida quanto tempo de ansiedade você vai dedicar a alguma coisa e se recuse a dedicar mais tempo do que isso. Regra 6. Deixe o passado enterrar os seus mortos. Não cerre serragem. Cerre serragem.